A comemoração de uma festa de aniversário na casa de uma amiga tinha tudo para ser um dia inesquecível na vida de Viviane. No entanto, ela acabou vivendo uma experiência que marcará para o resto de sua vida. Você quer saber mais? Então segura aí, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. O relato que nós contaremos a partir de agora aconteceu na cidade de Araraquara no ano de 2010, com uma moça que na época tinha 19 anos, a quem a chamaremos por aqui de Viviane. Esse não é seu nome verdadeiro, mas a fim de preservarmos sua identidade, a pedido da mesma, assim colocaremos desta forma. Ela começa o relato dizendo que tudo começou em um dia que era o aniversário de uma de suas primas. Não era uma festa qualquer, e sim a festividade de 15 anos, ou seja, aquelas festas de debutante, com baile, muitas pessoas convidadas e onde fora realizado, como nós dissemos ainda há pouco, em um local muito especial, porém bem afastado. Por volta das 20 horas, ela seguiu com seus pais e mais alguns primos de carro, muito animada para a tal festividade, o baile, tão aguardado baile de debutante. Chegando lá, tudo acontecia normalmente, ela reencontrou muitos parentes, inclusive alguns amigos que estudavam na mesma escola. Porém, como toda festa desse porte, a bebida estava rolando à vontade. E Viviane disse que tinha inclusive um pretendente na festa, a qual ela se ligava desde os tempos de colégio. Tudo corria muito bem, harmoniosamente. Ela disse que, de fato, tinha já até bebido um pouco, mas ela avistou um homem que tinha a aparência mais ou menos dos seus 30 e poucos anos, que não parava de olhar para ela de forma insinuante durante toda a festividade. Ela inclusive menciona que sentiu uma certa atração por esse homem, ao qual ela cita que tinha por volta de 1,80 m, cabelos cacheados de cor loira e olhos azuis. Ou seja, um estereótipo muito próximo de um galã de cinema. Porém, ela diz que perguntou para algumas amigas se conhecia aquele tal homem, até mesmo com aquele ar de paquera e curiosidade, que toda garota, inclusive nessa idade principalmente, desperta. Porém, no entanto, ninguém sabia dizer direito de onde ele vinha. Ele inclusive estava dançando com uma mulher, a qual ela disse que preferiu se manter afastada durante um certo tempo, pois imaginou que pudesse ser sua esposa ou até mesmo a sua namorada. Para sua surpresa, já por volta de 22 horas, antes de começar aquele baile de debutante, ao qual nós já sabemos que ocorre nessas festas, ela disse que o tal homem se aproximou dela e conversou um pouco ali, aquela espécie de paquera mesmo ao pé do ouvido, e se identificou como Charles. Disse que era estudante de engenharia e que estudava também ali na região onde ele tinha sido convidado para aquela festa por uma amiga em comum da própria prima da Viviane que estava ali. E a conversa rolou, de fato, os dois saíram juntos para tomar uma bebida a mais lá fora. Aquele clima que nós já sabemos como é que é, começou a rolar de fato, e ela não esconde que a atração pelo tal louro de olhos azuis, ou seja, aí que se identificou como Charles, era crescente. E os dois trocaram inclusive alguns beijos ali, como também a gente tem que admitir que é normal nesse tipo de festa, onde ele a convidou para dar uma volta. O que aconteceu a partir daí é o mais insinuante do relato, digamos assim. Ela disse que, como já tinha bebido um pouco, imaginou que até ele também decidiu se afastar ali com ele para continuarem ali o namoro, digamos assim, em um bosque que ficava
bem próximo daquele local onde estava acontecendo a tal festividade. A Viviane disse que neste momento ela pensou que até mesmo a bebida estava meio que subindo um pouco depressa. Quando chegou meio na metade do caminho, ela indagou o seu ficante, né, como a molecada diz muito, né, nesse linguajar popular de adolescente, para que eles voltassem, que era melhor eles não ficarem por ali. Depois ela disse que conforme a bebida foi equilibrando ali no seu corpo, ela começou a meio que tomar juízo, digamos assim, falou assim, puxa, não conheço muito bem esse cara, é melhor nós voltarmos para trás. Mas disse que ele tinha um olhar muito insinuante através daqueles olhos azuis, e disse que carinhosamente começou a beijá-la ali mesmo naquele local e pegou sua mão a fim de levá-la um pouco mais para dentro do bosque. Que calma aí, gente, antes que vocês comecem a fazer alguma insinuação ou piadinhas, não era o bosque da Chapeuzinho Vermelho. Mas ela se lembra que a partir deste momento o Charles disse que precisava tirar a água do joelho e se ela poderia esperar um pouquinho ali enquanto ele fazia essas necessidades. Eis que ela viu um clarão muito forte, mas muito forte mesmo, pairar sobre a copa das árvores que estavam ladeando aquele local. E ela escutava a festa rolar já muito distante. E ela começou até mesmo a se perguntar, nossa, mas o barulho da música está tão distante, nós não andamos tanto assim para estarmos distanciados dessa maneira, de nem estar quase escutando o baile rolar. Mas depois ela notou que o barulho que vinha dessa luz, ele era tão grande que ele abafava o som que estava acontecendo exatamente na festa. E de repente, do nada, ela viu que o Charles estava ali praticamente a uns 6 metros de distância, saindo atrás de uma árvore, a chamando para que fosse até lá. Mas ela apontava para a luz, assustada, e não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas ela consegue se recordar que o Charles, nesse momento, ele não estava com uma roupa igual ele estava usando na festa, super charmoso, inclusive, com um smoking, meio descolado, o cabelo dele, inclusive, estava um pouco diferente. E ele a chamava, mas ela disse que tinha como se fosse uma luz em volta do corpo dele, ao qual ela não conseguia exatamente identificar que tipo de traje ele estava usando. E ela disse que ficou meio atônita, meio desesperada, afinal de contas ela não sabia como voltar e tinha medo também. Então a única pessoa que ela confiava ali naquele momento era o cara que ela tinha ficado na festa, ou seja, o tal lindo loiro de olhos azuis que nós citamos ainda há pouco, e ela foi até ele. Quando ela foi até ele, ela lembra que ela só viu um clarão e ela meio que desacordou, desmaiou. Nesse momento, Viviane disse que perdeu a noção do tempo, de tudo que estava acontecendo. E a partir daí ela só tem flashes de memória de algumas pessoas que estavam em volta dela em um local que parecia um centro cirúrgico, onde ela conseguia vê-los mexendo em seu corpo com instrumentos que se assemelhavam, segundo ela, a instrumentos de dentista, ou seja, algo assim bem fininho, que porém eles faziam algumas perfurações, mas bem de leve, na sua barriga, próximo ao umbigo, embora ela disse que sentia pressão, mas não sentia dor. E a sensação que ela tinha é como se ela estivesse vendo vultos ao seu redor. Num desses momentos, ela lembra que o Charles, aquele homem bonito, charmoso, que levou ela, né, aos beijos para o bosque, apareceu na cabeceira
de uma espécie de maca que ela estava, como eu disse, parecia um centro cirúrgico, e começou a conversar com esses vultos que estavam ao redor dela, que ela não conseguia ver o rosto deles. Mas ela lembra, sim, que as mãos que a tocavam não pareciam serem mãos humanas, afinal de contas, os dedos pareciam serem maiores, embora ela não conseguiu identificar exatamente quantos em cada mão tinha, ou até mesmo quantas mãos estavam ali mexendo nela. Ela disse que até o momento ela pensava que estava desacordada, que tinha bebido demais e não estava entendendo muito bem, mas como se ela tivesse sob um efeito de uma meia anestesia, sabe? Quem já tomou uma anestesia como se fosse geral, mas propriamente dita ela não chega a fazer o efeito inteiro. Eu já passei por isso, uma vez que eu quebrei o braço, tinha acabado de almoçar quando eu quebrei o braço, o médico não pôde dar a geralzona, você meio que fica vendo tudo desfocado, você está vendo o que está acontecendo, mas você não está sentindo. É isso que ela cita dentro desse relato. Mas ela diz que quando começou a tentar falar com o Charles, o rosto dele tomava uma aparência diferente do que ela tinha visto antes, aquele galã. Como se fosse mais ou menos assim uma holografia que estivesse se desfazendo naquele momento. E ela disse que o rosto dele começou a se transfigurar de uma maneira muito estranha e era assustador. Ela disse que ele tinha, de fato, a mesma altura, ali cerca de 1,80 m, 1,80 m e pouco, só que os seus olhos eram grandes e negros e se transcendiam com a aparência daquele mesmo homem loiro de pele clara. Como eu disse para vocês ainda há pouco, ela disse que é como se fosse um filme que tivesse sido gravado, uma película em cima da outra e tivesse meio que se desconfigurando ali. A partir daí, ela disse que também começou a sentir uma dor muito forte na nuca, coisa que deixou ela preocupada, pois além da dor ela não conseguia se mexer, somente os olhos e ver tudo o que estava acontecendo, apesar de que ela conseguia falar. Ela pedia socorro, ela chamava o tal do Charles, mas absolutamente ninguém respondia para ela. Eles conversavam entre eles numa espécie de linguajar que ela não entendia, mas ela disse que não era nada próximo de como nós conversamos aqui. Alguns momentos ela citou até mesmo como se fosse um zumbido, dessa maneira que eles se conversavam entre eles. Porém, a partir do momento que ela começou a sentir essa dor muito forte na nuca, ela lembra que apagou. No que ela apagou, ela acordou em um matagal que ficava praticamente 2 a 3 quilômetros do sítio onde acontecia a festa. Só que o detalhe, já era de manhã, ela acordou com o sol muito, mas muito quente no rosto. E assim que ela acordou, ela levantou e começou a se dar conta que estava numa estrada de terra, ali num cenário totalmente diferente. Ela conseguiu pedir carona para um sitiante que passava ali com uma caminhonete, um senhor que ela disse que tinha aparentemente 70 anos. Ela disse que contou para ele da festa que ela estava participando ali, pois naquele momento era a única coisa que ela conseguia se recordar, pois tudo tinha parecido ser um sonho muito grande, ou até mesmo um pesadelo, e esse senhor levou ela até o sítio. Mas quando ela perguntou as horas para o motorista da carona, ou seja, esse senhorzinho que deu a carona para ela, ele respondeu para ela que já eram 2 e pouco da tarde. Ou seja, se ela sumiu 10 horas da noite, como que tudo aquilo tinha se passado e por que ela tinha acordado exatamente ali? Ok, se tivesse sido, por exemplo, lá no bosque, onde ela foi dar a voltinha com o cara, ela poderia até imaginar que o cara de repente deu um boa noite Cinderela para ela bebeu demais e tinha, sei lá, acontecido alguma coisa dela ficar por ali mesmo. Mas, no entanto, o que aconteceu é que quando
conseguiu chegar no sítio onde tinha sido a festa, tudo já tinha acabado há muito tempo. Ela conversou com o gerente do sítio, que era a pessoa que coordenava ali a entrada e as saídas das festas, e eles conseguiram fazer um telefonema para que o pai dela fosse buscá-la. Não estranhamente, o pai dela estava já numa delegacia registrando um boletim de ocorrência, e ela ficou sabendo que, inclusive, eles terminaram a festa mais cedo. A festa estava prevista para rolar tipo para as 4 horas da manhã, mais ou menos, e quando foi por volta de 11 horas que todos notaram que ela tinha sumido, simplesmente eles encerraram e passaram a procurar pela Viviane em toda a redondeza ali do sítio, muito preocupados. A polícia já tinha sido acionada, inclusive, e o pai dela imediatamente foi até ela, né, buscá-la no sítio, e ela disse que não sabia o que contar para o pai dela, pois ainda essas lembranças eram muito vagas do que tinha acontecido. E ela ainda conta que o pai dela era um senhor muito bravo. Ele disse que, inclusive, ele ameaçou até bater nela, porque ele não acreditou no que tinha acontecido. Todo mundo, inclusive, ficou recriminando ela durante alguns anos, imaginando que ela tivesse, sim, bebido e fugido com algum namorado, algum pretendente, ou até mesmo como tinha sido esse cara aí na festa, e tinha dado perdido em todo mundo que estava ali. Com o passar de alguns dias, ela disse que começou a lembrar nitidamente de todos esses detalhes que eu contei ainda há pouco para vocês. Mas ela ainda continuou sem coragem alguma para contar essa história para outras pessoas. Afinal de contas, ela tinha 19 anos, muito nova, e ela ficou sim com aquela fama meio, ou até mesmo muito mal falada, segundo ela, perante as amigas da escola que ela estava no baile, e principalmente pelos familiares, que ninguém engoliu essa história que depois ela veio contar para a mãe dela e para uma prima, inclusive, que não era do aniversário. No entanto, quando ela disse que chegava na metade, o pessoal começava a tirar muito e muito sarro. Mas isso acarretou com que ela começasse a ter um trauma durante o tempo, tipo síndrome do pânico, por exemplo, e começasse a fazer um tratamento psicológico. Quando ela começou esse tratamento, a psicóloga dela tinha algum conhecimento sobre ufologia, afinal de contas tinha amizade com um ufólogo. E quando esse ufólogo se reuniu um dia com ela para colher essa mesma experiência, mandou aqui para nós, que ela teve a exata noção do que aconteceu com ela naquele dia. Ou seja, ela foi induzida, né, através de uma imagem que não existia, não sabemos se poderia ser uma holografia, um ser que tomou aquela forma, para atraí-la até este ponto de abdução, para que ela passasse por experiências que nós não sabemos dizer exatamente para que foi. E a partir do momento que ela conversou com este ufólogo, ela disse que começou a se interessar inclusive por ufologia. Fato esse que ela chegou nos nossos contos aqui do Vídeo Mistério e decidiu assim enviar essa experiência. Portanto, meninas, como diz a própria Viviane, quando você estiver por aí, não vá somente pela embalagem. Cuidado com esses tais loiros de olhos azuis com cabelo encaracolado. Ok? Bem, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente continua o papo aqui nos comentários. Até lá! É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!